Bom, como eu já tinha prometido em outro vídeo que eu fiz, é, fa- é, falando que iria desmistificar questões sobre o comunismo. Primeiro eu ia falar um pouco sobre o que é o comunismo e depois eu iria dizer por que que ele é um perigo. Eu acho que eu já vou dizer por que que ele é um perigo logo no começo. O comunismo, ele é um perigo por conta de que ele é inexequível. O comunismo, todo mundo sabe que é uma utopia. Utopia é uma palavra que foi criada por alguns pensadores para dizer o significado de lugar nenhum, aquilo que não existe. Então a teoria comunista, a teoria de Marx, é uma utopia, né? No sentido de não existir, saiu apenas da cabeça dele, né? Um sonho. Que eu não vou entrar no julgamento agora se o sonho é bom ou se é ruim, quais eram as intenções de Marx ao criar a teoria. Mas, para mim, o que prevaleceu foi o fato dessa inexequibilidade. Porque o comunismo ele não pode acontecer sem ter a legitimidade histórica, a base histórica que o constrói. As pessoas normalmente entrando em relações pessoais, relações de produção, relações sociais, e aí vai criar o tipo de sociedade oriundo dessas relações. O que é que acontece com o comunismo que é diferente disso? Karl Marx, que foi o idealizador, ele observou muito bem como o capitalismo se formou. Ele historicizou o capitalismo. Ele viu o problema que estava ocorrendo logo após a Revolução Industrial. Estava tendo uma exploração muito grande da classe trabalhadora na Europa, por conta de que a indústria começou a crescer, vindo de um mundo absolutista pós-feudal, onde não existia uma estrutura de legislação, leis que protegessem o trabalhador. Então os trabalhadores, a mão de obra foi absorvida por aquelas indústrias e naturalmente ocorreu a exploração muito exagerada por parte dos empresários capitalistas, né, da indústria incipiente daquela época nascendo, muito grande. Então Marx faz uma teoria toda para falar que esses industriais são burgueses, são os burgueses que vieram do fim do feudalismo, do comércio, começaram a ganhar dinheiro e que depois começaram a perceber que o sistema campesino, o sistema agrário, não dava mais, não comportava tanto lucro como eles queriam. Tinha michado. O negócio era revolucionar a tecnologia para produzir mais e ganhar mais. Normal, aspecto natural. Mas Marx disse assim, olha, essa mesma burguesia foi a burguesia rica agora, foi a burguesia que fez a Revolução Francesa, que fez a Revolução da Inglaterra contra o sistema absolutista monárquico. Então, uma classe revolucionária por excelência, nascido desse momento da história. E com o capitalismo já na fase industrial, Marx faz uma análise ali, dizendo e com isso surge uma nova classe, a classe trabalhadora, e que o motor da história sempre foi uma luta de classes, sempre uma classe contra a outra, uma classe oprimida querendo destruir as condições, a base aonde se fomenta, se cria essa classe que explora. Então, nesse exato momento, a classe trabalhadora era essa classe revolucionária por excelência, a classe que iria destruir as bases da burguesia, da capitalista da burguesia que o explorava. E que se a classe trabalhadora, por ter uma consciência social de classe melhor do que a classe burguesa, porque ela é muito particularista nos seus negócios, ele dizia, né, na imaginação dele, que a classe trabalhadora, por ter a experiência da opressão, ela seria uma classe mais democrática, ela iria implantar um sistema socialista, um sistema comunal, onde não houvesse a propriedade privada. Porque eles descobriram nos seus estudos, Marx e Engels, que a propriedade privada
né? Ou seja, você ser dono dos meios de produção, ou seja, o local onde produz riqueza, seria o fundamento da injustiça entre os homens. Por quê? Porque esses meios de produção criam muita riqueza. E quem cria essa riqueza são os trabalhadores por meio de sua mão de obra. Mas fica o dono daquela propriedade obtendo os lucros e mal distribuindo essa riqueza. Então, esse pensador, ele diz o seguinte, olha, vamos acabar com esse estado de coisas, porque esse é o processo natural. Vai se chegar lá com o tempo, ele diz, o socialismo, o comunismo sairá dos escombros, das entranhas do capitalismo, num processo histórico natural. Só que, como ele sabia muito bem, ele dizia, isso é um processo superestrutura, muito longo, demorado, muitos séculos. E isso não podia ser tolerado. Aí Marx começa a criar manifestos, panfletários, teorias dizendo precisamos arregimentar a classe trabalhadora, precisamos formar um pensamento revolucionário, incutir na cabeça deles, por meio de ideólogos, da necessidade da revolução ser feita de forma até mesmo violenta. Não esperar que o capitalismo morresse de velho, mas que morresse de morte matada, né? Não de morte morrida, mas de morte matada. E aí ele começa, escreve, ele faz uma obra monumental, aonde ele descreve mesmo o capitalismo, ele descreve de onde surge historicamente. Só que toda a teoria dele, ele não percebeu, ele não teve essa consciência de perceber que toda a teoria que ele criou provava justamente o seu oposto, que por sua teoria das bases de como o capitalismo se forma, seria impossível implantar aquilo que ele almejava, aquilo que ele objetivava, que era a sociedade comunista no final. Porque o homem, ele descobriu que o homem desde o começo é um ser que produz, é um homo faber, uma coisa que fabrica, né? Um materialismo histórico, como ele chama, né? A tecnologia vai sempre melhorando, as coisas vão sempre melhorando, até chegar esse momento, então, do capitalismo, onde as pessoas estão produzindo, estão tentando melhorar os bens, né? De produção. E isso não tem como se você não preserva a iniciativa do indivíduo. Né? O indivíduo ele vai, por um egoísmo, por uma questão de vencer, tentar alterar o status quo das coisas. Ele observou isso na história, porém, ele achava que um Estado, no início da primeira etapa, porque o Estado que controlasse os trabalhadores, que controlasse a produção, né, iria resolver. Só que isso mata o indivíduo, mata a iniciativa. Né? Não tem condição. Ele dizia assim, olha, a revolução, porque no momento em que se está a história, a revolução ela vai precisar de uma ditadura do proletariado, vai ter que ser toda dirigida, toda controlada. Eis aí o erro de Marx, o perigo, né? Porque mata o indivíduo. E o pior de tudo que aconteceu foi o socialismo na prática, que foi o que aconteceu na União Soviética e na China. O que se observou aí? Os revolucionários Lenin, Trotsky e depois na Rússia, depois Stalin, eles perceberam a impossibilidade, essa impossibilidade do comunismo acontecer. Né? Eles viram, vixe, não dá certo, então vamos agora impor. Aí se tornaram os piores ditadores da história, diante daquela impossibilidade de se fazer de uma mente um sistema. Não tem como, porque a realidade da conjuntura social, da estrutura econômica não permite isso. Então a utopia tem sido utopia mesmo, não tem como se praticar, daí o perigo. E a União Soviética, a China, Cuba e Rússia, a antiga União Soviética, foram as provas históricas dessa impossibilidade do que ocorreu, o horror que ocorreu depois. Eu sempre tenho dito assim, em minhas aulas de história, quando eu dou aula sobre o socialismo, o comunismo, que o povo russo, principalmente, né, que eu observo, foi o povo que mais sofreu com isso, né, com política. Então daí a impossibilidade. O que acontece é que, nesse exato momento,
como Marx fez uma obra monumental, e ela é uma obra, do ponto de vista intelectual, importante para você entender a sociedade de hoje, né? As pessoas não conseguem desapegar disso. Elas ficam ali o tempo todo hipnotizadas por aquela teoria. Não vem outras teorias, só fica no campo dos intelectuais as teorias dos liberais clássicos, né? E hoje é uma junção dessas duas coisas que vai tentar nortear o homem no sentido de uma democracia, de uma sociedade melhor. Porque se você observar a história, desde das primeiras formações sociais, políticas, o homem vem tentando paulatinamente, dos 7, 8 mil anos para cá, melhorar o seu sistema político, social, econômico, né? Onde haja realmente menos exploração, mais justiça, mais equanimidade. Agora, isso tem sido fruto de um processo histórico, fruto de uma coisa que se dá devagar por meio das pessoas que vão pensando, vão tomando o governo ali, vão fazendo aquelas reformas dentro do Estado, né? Reformas condizentes com a estrutura histórica do momento, aquilo que pode ser feito. E não uma tomada brusca da força arbitrária do Estado para poder impor ideias que são contra a própria evolução histórica do ser humano, que é o quê? Que é o perigo que eu vou dizer aqui para finalizar. Significa a aniquilação do indivíduo, a morte da liberdade, não é assim? O indivíduo, como o maior valor que se conhece, é o da liberdade, da iniciativa, do indivíduo. Daí o Estado, de forma mais sadia, falando em termos de Estado, o Estado ele tem que regular algumas coisas ali das relações sociais para que não haja, né, muito conflito, mas deixar essa esfera de liberdade de decisão na mão da pessoa, né, respeitando ali essa característica humana que foi aí o erro, para mim, utópico do Karl Marx, do Lenin, ou do Engels, que foram os dois principais teóricos. Outro perigo que eu queria finalizar é que eles, percebendo depois, aos marxistas de hoje, né, percebendo o fracasso que aconteceu na União Soviética e tudo, né, na própria China, hoje mudando, se tornando uma economia de mercado, ficando só Cuba lá no atraso e a Coreia do Norte. Eles pensaram, não, vamos fazer a revolução então paulatinamente, aos poucos, dentro da estrutura do Estado, que é o que eles chamam de revolução gramsciana, ou da nova escola de Frankfurt, onde os caras descobriram que, primeiro, Engels disse que a família é a base do Estado, né? O Estado ele surge por conta do núcleo familiar. Então, os caras perceberam, olha, vamos acabar com os valores, todos os outros, inclusive a estrutura nuclear da família, por meio da disseminação cultural, da doutrinação da cabeça das pessoas, pelos meios de comunicação de massa. É isso que a escola de Frankfurt diz, né, que você utilizando os mecanismos de comunicação, você erigiria um castelo doutrinário, onde você disseminaria esse castelo, essa ideologia, esse castelo doutrinário, nos meios de disseminação de cultura, ou seja, nas universidades, nas TVs, nos jornais. Então, o revolucionário deveria se especializar no marqueteiro, digamos assim, moderno, né? Por meio do marketing, por meio dessa hipnose massiva aí das pessoas, né? Por que a hipnose massiva do marxismo? Porque eles sabem que a ideia é boa, né? O governo dos trabalhadores, governo contra a opressão. Então as pessoas são tentadas a isso. Então é essa moralidade aí do marxismo onde eles se escondem, onde eles se fazem hoje em dia para poder fazer a revolução, né? Não estou dizendo que isso é uma maldade deliberada, é porque os caras eles têm essa mentalidade de sonho de mudar o mundo por mãos particulares. Esse particularismo, para mim, é que é o perigo, né? Eu imagino o mundo, a sociedade que se faz construindo historicamente aos poucos. Não você tentar fazer uma reviravolta na estrutura de uma maneira totalmente brusca. Eis aí o erro que aconteceu e a gente tem que ficar muito alerta para isso. Era aí.
era tudo que eu queria dizer.